Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Psiquiatria não é uma especialidade fácil de ser exercida, por uma razão que é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples, porque é a única especialidade da medicina, ou provavelmente uma das poucas, que se faz piada com ela, o que indica algo de discriminação. Segundo, que tudo que está relacionado com psiquiatria também está relacionado com preconceitos. O psiquiatra em si é médico de doido, né? Ou é um doido que cuida de outro doido, que são as piadas correntes. O paciente, que é o doido da história. Quem vai no psiquiatra é doido, é a voz corrente. O diagnóstico, que todo diagnóstico em psiquiatria vira um termo ofensivo no dia a dia. Todas as pessoas já xingaram e já foram xingadas com diagnósticos. Psicopata, idiota, imbecil, débil mental, retardado, demente, psicótico, histérico, neurótico. Todos são termos diagnósticos e todos eles são ofensivos. Então, o psiquiatra, o paciente, o diagnóstico e o tratamento. Quanto ao remédio, o remédio psiquiátrico é o único remédio que as pessoas usam um diminutivo pejorativo. Já tomou seu remedinho hoje? Ninguém diz isso para uma pessoa que teve AVC e está tomando um anticoagulante, nesse tom pejorativo. Ninguém diz para uma pessoa de artrite reumatoide que está tomando corticoide. Ninguém diz para uma pessoa que tem uma doença clínica que o remédio dela é usado de uma forma pejorativa, depreciativa e desqualificadora. Já tomou seu remedinho? Quando uma pessoa vai brigar e porventura use medicação psiquiátrica. Então, tudo que está relacionado com psiquiatria, o profissional que atende, o paciente que é atendido, o diagnóstico que é feito e o tratamento que é prescrito, todos eles são vítimas de preconceito. E preconceito no sentido exato do termo. É algo que não é racional, não é uma escolha. É algo que o senso comum sabe que é assim. Psiquiatria provavelmente é a única especialidade em que as pessoas não recomendam para amigo, porque senão vira uma ofensa. Quando você recomenda um cardiologista para um amigo, você está sendo cuidadoso com ele. Se você disser a um amigo que ele precisa de um psiquiatra, ele vai se sentir ofendido. Então, é uma especialidade complicada para exercer e é complicada para a pessoa vir pela primeira vez. E esse é o tema que eu quero tratar aqui. A primeira vez que uma pessoa vai ao psiquiatra. Muito do que é feito na primeira consulta depende de algo que acontece fora do consultório e fora do alcance do psiquiatra, que é a recomendação para se ir. Seja do profissional, psicólogo, seja de algum conhecido, como eu disse acima, dizer simplesmente a uma pessoa, você precisa de um psiquiatra, é sempre visto como uma desqualificação ou uma ofensa. Portanto, a forma de sugerir já constrói um caminho ou destrói um caminho de acesso ao psiquiatra. Segundo, que ver-se num psiquiatra não é apenas ir a um profissional médico. De uma certa forma, é passar um recibo para a sociedade, o que eu vou dizer é absolutamente entre aspas, de que eu tenho um certo problema. E esse talvez seja o pior preconceito em relação à psiquiatria, porque o próprio paciente o tem, que é quem precisa de ajuda clínica, tá ok. Um infartado precisa de ajuda, uma pessoa com artrite reumatoide precisa de ajuda, uma pessoa com bronquite crônica precisa de ajuda, uma pessoa com psoríase precisa de ajuda. Mas a pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica é vista como ela não deu conta de si. É como se buscar ajuda psiquiátrica passasse um recibo de que ela própria não deu conta de tratar-se, de cuidar-se.
É como se o corpo tivesse o direito de adoecer, mas o processo mental não tivesse o direito de ser ajudado. É obrigação moral da pessoa dar conta de si. Então esse é o pior preconceito do paciente, ter a sensação, para ele próprio, ter a sensação de que ao buscar ajuda psiquiátrica, eu estou me transformando numa pessoa de segunda categoria, de segunda qualidade, de qualidade inferior, por não saber me controlar, por não saber me conduzir, por não lidar com minha vida. Esse é um preconceito importante, extremamente importante. Por isso que, regra geral, na minha primeira consulta, a primeira pergunta invariavelmente que eu faço ao paciente, independente até de saber por que ele está ali, qual é a razão que o motivou estar ali, a pergunta que eu faço surpreende 100% das pessoas. Eu pergunto como é que ele se sente no meu consultório de psiquiatra. É uma pergunta surpreendente, porque não é feito na medicina isso. Não é necessário um cardiologista perguntar a um paciente dele como é que ele se sente no consultório. É óbvio. O paciente tem um bate-com diferente no coração, ele próprio procura. Ele é harmônico com o que está fazendo. Mas quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas responde de uma forma razoavelmente educada. Tipo, para mim tá ok, tá normal. E eu não deixo isso barato. Eu investigo isso. Essa primeira pergunta às vezes leva tempo para ser respondida e tornada claro. Porque as dúvidas existem, são reais, são concretas. O medo de ter necessidade de tratamento, o medo de usar remédio psiquiátrico, o medo de ser visto como paciente psiquiátrico, todas essas coisas estão ocultas. E são pedras enormes que viram verdadeiros muros no acompanhamento psiquiátrico. Se não for lidada na primeira consulta, ela vai atrapalhar daí por diante tudo. Por quê? Porque a influência do profissional, a influência do médico, ou qualquer que seja o profissional, termina na porta do consultório. A partir daí é compreensão e aceitação do paciente. Se uma prescrição qualquer feita por um médico, no caso um psiquiatra, o paciente recebe a prescrição como algo que um médico passou para ele e ele vai tomar, é muito provável que ao sair do consultório aconteçam várias coisas, tipo esquecer de comprar, tipo comprar e perder, tipo esquecer de tomar no dia, tipo viajar e esquecer de levar. Todas essas coisas não são meros esquecimentos, traduzem uma dificuldade de aceitação daquilo que a própria pessoa buscou. Por quê? Porque o ser humano é contraditório mesmo, é paradoxal. O ser humano é capaz de pensar coisas com igual força e contraditórias. O paciente pode ir buscar ajuda, mas ao mesmo tempo ter tanta restrição ao tratamento que ele se impede de ser tratado. Por isso que essa primeira pergunta, como ele se sente ali, localmente, quando ele pergunta via o psiquiatra, via o psiquiatra, um consultório, isso aqui, esse espaço aqui, estar diante de um psiquiatra no consultório, o que representa para você? Aí sim aparecem as dúvidas da pessoa. E na medida em que essas dúvidas possam ser discutidas, clareadas, dirimidas, a parte seguinte, que é o que a pessoa tem, já é meio caminho andado. Porque nós dois, como eu disse em outro vídeo que eu denominei a terceira margem do rio, a psiquiatria é a terceira margem do rio, parodiando um título de um conto de Guimarães Rosa, aí sim nós dois estaremos na mesma margem. Porque até então o paciente está na terceira margem do rio, repetindo o que eu já disse. Qual é a margem? A margem do preconceito. Ele está ali, mas não quer estar ali. Ele está ali, ou como disse claramente uma paciente. Eu perguntei, então qual é o objetivo dela? Ela disse, eu quero ajuda. Eu disse, qual? Porque se você vier um psiquiatra clínico, e me procurou como psiquiatra clínico, ela buscou especificamente uma ferramenta que é da psiquiatria, que é a farmacologia, que é o remédio.
Então, ela queria uma ajuda, mas ela temia a ajuda que ela podia encontrar. Essas nuances da psiquiatria, muito possivelmente, não são tão relevantes nas outras especialidades. São relevantes, mas provavelmente não tem a mesma intensidade impeditiva que tem na minha especialidade, que tem na especialidade da área psiquiátrica. Então, a primeira vez num consultório psiquiátrico, ela é tão definitiva que eu costumo dizer que a minha primeira vez com o paciente verdadeiramente é a segunda consulta. Aí o paciente pergunta, por quê? Eu disse que a primeira você veio ou induzido, ou sugerido, ou cobrado, o que for. Você não conhecia minha voz, não conhecia a cor dos meus olhos, você não conhecia nada de mim. A segunda é a escolha. Então, a verdadeira primeira vez no psiquiatra é a segunda consulta marcada pelo paciente, porque essa é determinada pela escolha. A primeira, de uma certa forma, ou é imposição ou necessidade, mas não é a escolha. A segunda é a escolha do tratamento, do profissional e da relação que se construiu na primeira consulta. Por isso que em psiquiatria é tão frequente nós vermos, todo psiquiatra conhece isso, do paciente ir uma vez sumir, e a segunda vez sumir. Aí, de um ponto de vista teórico, se diz que o paciente tem baixa adesão ao tratamento. Bom, não é o que o paciente tenha baixa adesão ao tratamento. O que tem é que ele, ao mesmo tempo que ele deseja, ele teme. E não foi lhe dada a oportunidade para ele tornar clara a sua dúvida e saber quais são os limites da dúvida dele. Então, essa pergunta crucial para mim, né? Para mim essa pergunta é crucial porque é o que define o vínculo. Deixa de ser uma mera queixa-resposta e passa a ser um vínculo de tratamento, passa a ser algo a ser construído entre os dois, em que um quer se tratar com aquele profissional e esse profissional quer tratar aquele. Espero que haja sido útil para vocês essas reflexões, mas que fazem parte do meu dia a dia e para mim sempre são úteis eu pensar sobre isso. Tchau.